Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Daniela, Nós somos mais conhecidas como as Irmãs Danfla. do Conservatório Danfla. E hoje a gente veio falar para vocês um novo rumo que a gente vai tomar aí na história da nossa escola. Oi, gente, eu sou a Flávia. Eu sou a Daniela, Nós somos mais conhecidas como as Irmãs Danfla. do Conservatório Danfla. E hoje a gente veio falar para vocês um novo rumo que a gente vai tomar aí na história da nossa escola. Nossa história começou como escola, como conservatório, em 2014, na cidade de Caieiras. Isso, tem 6 anos, que nós inauguramos a escola, mas o nosso trabalho é bem mais antigo. Eu iniciei, pelo fato de eu ser mais velha, em 1996. Eu sempre trabalhei num formato de escola, então sempre tive uma salinha de aula separada, sempre tive um cantinho ali separado. E aí, conforme a gente foi criando um pouquinho mais de experiência, ficando mais velha, aí nós tivemos a ideia, não só a nossa ideia, mas também foi uma preparação de Deus na nossa vida. Gravar vídeo é isso aí, olha que dificuldade, mas tudo bem, A gente tá aqui num lugar aberto, então tá sujeito aos ruídos. Então nós viemos aqui para contar para vocês sobre essas novidades, sobre esses novos rumos. Então, para quem é aqui de Cajamar, nós viemos para a cidade de Cajamar em julho de 2019, completou agora 1 ano. Isso, desde quando a gente saiu de Caieiras, a gente sempre teve vontade de fazer esse vídeo para contar para vocês, assim, por que a gente estava vindo para Cajamar, qual era a nossa ideia, mas acabou que a gente é meio tímida, Nós somos mais velhas, aí a moçada que anda fazendo vídeo são mais jovens, e a gente ficou meio com vergonha, a verdade é essa. Então, para não ficar um vídeo extremamente longo, a gente vai contar para vocês a história a partir do momento que a gente chegou em Cajamar. Mas, se vocês quiserem, a gente pode ser que futuramente grava a vídeo gente pode até fazer contando a história contando de antes, a saída de Caieiras e tudo mais. Mas, assim, o fato de nós sermos, assim, nós somos servas de Deus, A maioria dos nossos alunos são alunos que são, assim, de várias igrejas. Nós somos da congregação, mas tem alunos de outras igrejas. Em Caieiras, a gente atendia um público bem mais amplo do que aqui em Cajamar. Cajamar acabou sendo restrito realmente às pessoas que são de igrejas, mas em Caieiras a gente trabalhava com todos os públicos. E a gente ama todos os públicos, nós somos bem ecléticas no nosso trabalho, mas acabou que a gente acabou se concentrando mais com o pessoal que é da igreja, principalmente nesses últimos meses agora. Quando nós chegamos em Cajamar, nosso primeiro endereço foi, o pessoal lembra, lá na Avenida das Palmeiras. E logo que a gente chegou em julho, e quando foi no mês de outubro, a professora Daniela... Foi setembro. Foi setembro. Foi setembro. Olha só, a gente já está esquecendo. 2 meses depois. A gente estava um dia de aula, um sábado normal, aula de teoria. Eu estava com um aluno na sala. E aí eu acabei, assim, ficando meio agitada, porque a gente estava com bastante aluno, enfim. E aí acabei, na pressa de fazer aquele conteúdo rápido, eu acabei batendo o meu joelho. Uma batida bem boba, para ser sincera, mas foi o suficiente, foi assim, o pedacinho que pegou do meu joelho, que acabou causando uma lesão muito mais grave do que a batida, que, enfim, eu nem caí. Mas acabou que um pedacinho, da cartilagem, que já estava meio ossificado, porque eu já tinha outros problemas, e aí ele se soltou, e acabou gerando uma lesão na cartilagem, e essa lesão veio a prejudicar o meu movimento. Mesmo depois da lesão, a Daniela ainda conseguiu andar um pouquinho no plano, porém escadas se tornaram um desafio que não dá mais para cumprir, não tem mais como subir ou descer escadas. E a gente estava com a escola, num local muito bacana, grande, que tinha 2 andares, então a gente tinha 2 lances de escada, um para o primeiro andar e um para o segundo andar. Então ficou completamente inviável. A Flávia começou a trabalhar continuou trabalhando sozinha, a gente tinha alguns professores de apoio, mas a escola sempre foi um projeto que era de nós duas em igual divisão. Então, a partir do momento que eu não estava mais com ela,
Aí ela ficou assim, né, Flávia? Aí você fala. Não, eu fiquei sobrecarregada e contando que além da escola eu tenho também o meu trabalho com o coral na Prefeitura de Caieiras, então se tornou... eu não estava conseguindo render, não estava conseguindo dar conta das duas coisas bem feitas. E é uma característica nossa, né? A gente quer Exatamente. fazer A tudo... gente sempre trabalhou em dupla, então eu até tentei ficar trabalhando de casa, atendendo alguns alunos, mas aquele envolvimento que você precisa ter com a empresa, não só na questão de você estar dando aula, de você estar atendendo, mas você tem todo um planejamento e nem tudo você consegue fazer à distância, quando você tem um atendimento presencial, que é o nosso caso. Em dezembro, quando a gente parou para as férias de dezembro, né, de final de 2019, nós decidimos que precisávamos de um local que a Daniela pudesse voltar a dar aulas, pudesse voltar a estar presente. Então, nós fizemos um grande investimento para poder ir para um local com acessibilidade, um local que fosse plano, que tivesse no nível da rua, para continuar atendendo os alunos e para que a Daniela pudesse voltar a dar aulas. Isso. Aí a gente adaptou um salão, e era muito importante que a gente tivesse o local de parar o carro bem na frente. Então a gente procurou um lugar legal e deu super certo. A gente fez aquela adaptação, aí dividimos tudo, porque era um salão aberto, colocamos divisórias acústicas, enfim, fizemos todo um investimento com muito carinho. Quem foi lá, assim, ficou muito surpreso com o que a gente conseguiu fazer. Não era um lugar muito grande, mas a gente conseguiu. E ficou super tranquilo, porque eu parava o carro bem na porta, então podia descer, não tinha degrau nenhum. E aí, rapidamente, os alunos foram se adaptando, foi tudo dando muito certinho. A gente trouxe o professor de violino, o professor de violão. As coisas foram ficando todas muito boas. Até que chegou em março de 2020, o que marcou no Brasil? A gente tinha 2 meses de inauguração da escola e, assim, não só nós, mas o mundo inteiro, o planeta parou, né? Cada estado, cada país... Não, acho que os estados aqui todos pararam mais ou menos na mesma época, mas cada país aí teve o seu momento e o Brasil foi bem em março, a partir do dia 15 de março. Nós tínhamos exatamente 2 meses de estrutura. E aí a gente teve que fazer como todo mundo fez, né? Fechamos a escola, mas não desmanchamos nada. Deixamos lá e começamos a atender os alunos online. Que até então, né, Flávia? A gente não imaginava quanto tempo isso iria durar e a gente também não tinha, embora nós já tínhamos uma experiência de aula online, mas nós não tínhamos 100% de certeza de como ficaria, né, nesse período, de como seria com criança. Eu acho que foi a maior apreensão. Exatamente. Como seria atender os pequenininhos, né? Como que seria esse período que todo mundo estava dentro de casa, em distanciamento, e a gente também não sabia quanto tempo ia demorar. E ninguém sabia, na verdade, né? Então a gente falou, se for deixar, fizemos ali um acordo com os proprietários do imóvel e a gente falou, bom, se for ficar fechado uns 2, 3 meses, a gente se segura, porque toda empresa tem um capital reserva e a gente tinha. Então a gente conseguiu ali, a gente ficou abril, fechado, tá atendendo os alunos, a maioria dos alunos foram muito legais. Aliás, eu quero aproveitar para agradecer, porque os nossos alunos, eles foram... a gente não teve problemas em fazer essa migração para online, os alunos toparam fazer isso, eles foram super legais. E graças a Deus, eu sempre agradeço, porque Deus sempre coloca pessoas maravilhosas no nosso caminho. Durante esse período de quarentena, nós estávamos indo até a escola para fazer algumas gravações de um curso que já estava online, né, que já era o curso de aperfeiçoamento. Né, nós estávamos com alunas já de Goiás, do Espírito Santo, de Minas Gerais. Então, a gente estava preparando já esse curso e íamos até a escola fazer as gravações 2, 3, 4 vezes por semana. E numa dessas vezes... Exatamente. Aí eu tinha melhorado um pouco do joelho, mas infelizmente, quando foi no final de maio, aí a gente já estava 2 meses fechados, né? 2 meses e pouquinho fechado. Aí eu realmente tive uma piora no meu quadro do joelho, uma piora bem significativa, e ele simplesmente não dobra mais. E até então, até o presente momento, eu permaneço dessa forma. Graças a Deus eu consigo andar, eu consigo tocar piano, que é o meu instrumento principal, consigo tocar o órgão, mas somente com as mãos, eu não consigo tocar o pedal com o pé esquerdo. Mas bola pra frente, né? A gente vai se reinventando e eu nem tô aqui para reclamar, não. Mas eu tô aqui para explicar mesmo para vocês muitas coisas, né? E aí, assim, com toda essa questão da doença, a Daniela pensou e falou, bom, é o momento de me cuidar. E aí, novamente, surgiu a questão que caso retornássemos e ainda não tínhamos um prazo
O governo ainda não tinha anunciado nenhuma data, mas a questão foi, quando retornasse, eu voltaria sozinha. E a gente está sempre pesquisando, sempre analisando, vendo o exemplo dos outros países, então eu entrei em contato com uma regente de coral da Alemanha para ver como que seria a situação da volta às aulas de uma escola de música. E pensando sobre todos os detalhes que nós teríamos que seguir, todos os protocolos para garantir um retorno seguro, e eu sozinha, nós chegamos numa conclusão que assim, não seria possível eu sozinha atender os alunos, ter todo esse protocolo de cuidado, de limpeza, e ao mesmo tempo sem a Daniela lá, tendo que fazer tudo sozinha. A nossa estrutura estava muito bem dividida, muito bem arrumadinha, mas não é uma estrutura que comporta muitas pessoas. Então a gente não tinha lá na nossa estrutura essas distâncias de 2 metros que você tem que ter de uma pessoa para outra. Eu sei que tem muitos professores que estão dando aula e eu nem estou fazendo esse vídeo para criticar quem seguiu, gente, pelo amor de Deus. A gente está fazendo esse vídeo para explicar para vocês as decisões que a gente tem tomado. Então, assim, uma das coisas era a questão da minha doença, que realmente estava muito difícil, a Flávia tinha que seguir sozinha. Tinha a questão, assim, ela poderia colocar professores com ela, mas pelo fato da nossa estrutura não ser muito grande, a gente teria muita dificuldade com essa questão desse distanciamento que é exigido. E nós seguimos, assim, a legislação das escolas, então nós tínhamos aula em grupo, tínhamos salas de aula em grupo, e nós não tínhamos na onde nós estávamos, a estrutura para fazer a adaptação que o governo exige. Né? E aí, quando a gente começou a pensar em tudo isso, veio também a questão financeira, porque para manter a estrutura que a gente estava, né, por mais uma aula só, né? Com uma aula só acontecendo, com um aluno por vez, e manter aquela estrutura toda por mais 2, 3 meses fechadas, e para depois reabrir, atendendo um aluno por vez, acabou se tornando algo inviável, né? Economicamente falando, inviável, e também humanamente falando, porque não teria como atender as pessoas, fazer a limpeza, atender alunos interessados, atender os pais, fiscalizar esse distanciamento, se realmente estaria acontecendo, fiscalizar se todo mundo que entrasse estaria com a máscara. Então era muita coisa e a gente viu que não seria possível. Exatamente. E também tem a questão que, assim, os instrumentos de teclado, que são os nossos instrumentos, eles têm que ser limpos, as teclas têm que ser limpas com álcool. E o instrumento de madeira, o álcool, ele estraga. Não que a gente pensou muito nisso, mas o fato é, eu não poderia trocar de aluno sem fazer essa limpeza. Então, com a quantidade grande de alunos atendendo, você acaba fazendo o quê? Com o seu instrumento, ele não aguenta isso. Então, você acaba expondo todo mundo, os instrumentos, as pessoas, os alunos, a algo que nesse momento ainda não é viável. E foi por isso que a gente começou a pesquisar outras coisas. E paralelo a isso, já no momento que eu já estava já nessa situação pior que eu estou do joelho, a gente tem um parceiro muito bacana, que é o Marcos, que ele sempre ajudou a gente, tem anos, né, Flávia? Uns 3 anos, né, que está com a gente. E ele falou, por que vocês não vão atrás de uma plataforma para os cursos online? A gente pensou, por que não? Porque as aulas online, para nossa surpresa, principalmente com as crianças, foi algo que deu muito certo. O desenvolvimento dos alunos online, alguns foram até melhor do que presencialmente. E aí a gente começou a comparar fazer uma comparação realmente, o que era melhor, o que era pior na aula online, como que a gente podia melhorar isso. E nós chegamos numa forma de trabalho que, assim, eu particularmente como professora há anos, com toda a formação, definitivamente eu acredito que é uma boa forma de trabalho, e eu acredito sim que dá para o aluno aprender muito mais do que no presencial. E outra coisa que a gente começou a analisar, porque quando você está... quantos anos, né? Eu trabalho há 24 anos dando aula de música, então sempre da mesma forma. Por mais que eu estivesse numa estrutura grande, por mais que eu estivesse atendendo numa escola onde a gente tinha todo um planejamento, a aula de música é o professor sentado ao lado do aluno, fato. E aí o aluno fica ali 1 hora com você, 50 minutos, e depois ele vai para casa. Aonde ele faz o treinamento? É na aula ou é em casa? Então a aula já era semipresencial, né? Porque eu não desconheço alguém que tenha se tornado um bom músico ou uma boa organista, alguém que toque, que nunca tenha praticado em casa, que nunca praticou no instrumento. Talvez consiga aprender sem nunca ter praticado, mas em algum momento vai precisar praticar, vai precisar treinar para conseguir tocar bem, né? É um trabalho físico, né, mesmo? Exatamente. Então, o que acontece?
O aluno vem para a aula, o professor explica o que ele precisa estudar, às vezes dá um exemplo, às vezes não é necessário. Tem muito professor que não dá exemplo para aluno. Hoje em dia tem muitos vídeos prontos. Então, assim, o aluno fica ali 50 minutos com o professor, mostra o que estudou em casa e leva algo para estudar em casa. Ou seja, ele já não estava estudando totalmente presencial, porque ele estava treinando em casa. E aí, o que a gente pensou? Se a gente puder ter essas explicações de uma forma muito clara para o aluno e receber do aluno as suas dúvidas, a gente consegue trabalhar completamente via online. Né? E aí a gente começou a pensar, às vezes o aluno tinha dificuldade de vir até a escola, às vezes vinha e esquecia material, às vezes não tinha treinado em casa e vinha. Então, assim, teve muito aluno que acabava treinando com a gente na escola e não treinava em casa o suficiente e ia avançando, mas sem qualidade, né? Sem se tornar em algum momento tinha que treinar para poder ter qualidade, para poder ficar bom. E é algo que, conforme nós estamos aí desenvolvendo esse novo trabalho, a gente percebeu que você ter o vídeo para você, não só naqueles 50 minutos, mas durante o tempo que você tiver necessidade. Então, você viu, eu não entendi, eu posso voltar o vídeo 1000 vezes. Isso é um diferencial. Isso acaba se tornando melhor, se torna mais importante e é mais relativo, mais significativo do que aqueles 50 minutos que você ficou ali com o professor. E sem falar, isso eu vou falar como instrutora, né? Instrutora mesmo, com esse termo, que tem minhas amigas instrutoras todas aí, que a gente acaba às vezes fazendo amizade com o aluno, né, Flá? E aí conversa vai, conversa vem. Eu tenho certeza que quem ouvir isso vai ver, tem aquela aluna que às vezes chega, conta uma coisa, conta outra, que totalmente normal, a gente acaba contando também. Isso acaba consumindo o tempo da aula, o que não acontece no online. Mas eu falo a verdade, para quem tem algum receio com online, ou para quem teve experiências ruins de cursos online, eu acho que deveria conhecer o trabalho que a gente está fazendo, porque eu falo por mim, eu sempre tive muito preconceito com o curso online, e eu olho para o curso que a gente estruturou e eu tenho a mais absoluta certeza que funciona. Não só funciona porque, assim, não é a gente não veio aqui trazer para vocês, vamos improvisar alguma coisa aqui só para passar. Porque tem muita gente que acabou fazendo isso e nem tá errado. Porque a pessoa tinha a ideia de voltar a trabalhar presencial, então ela improvisou alguma coisa. Só que desde o início a gente percebeu que dava para fazer um trabalho. E aí a gente começou, não, vamos fazer bem feito, vamos fazer bem feito. De repente, aquilo ficou tão interessante, tão importante, que agora nós vamos transformar isso. Então, a partir de agora, o nosso trabalho principal é o trabalho online, é o trabalho via EAD. Então, fica aqui o convite para vocês conhecerem nossa plataforma, conhecerem o nosso trabalho online, né, ver como que nós estamos fazendo. E, assim, a gente mais uma vez agradece os alunos que eram presenciais e que ficaram nesse meio tempo, né, nessa mistura, quando saiu do presencial e veio pandemia e teve que ficar nessa mistura toda. Nós agradecemos muito os que ficaram. Né? Nós já estamos desejando as boas-vindas para os que virão. Sim. E pedimos que todos entendam, que não venham, mas eu tenho uma salinha aqui, você pode usar, eu tenho um cantinho aqui, vem dar aula nesse cantinho, porque nesse momento nós optamos por Foi uma ficar, escolha nossa. Na nossa nós plataforma. Poderíamos mudar de novo, poderíamos pegar um lugar maior, poderíamos fazer uma adequação, poderíamos. E graças a Deus a gente tinha condições de fazer isso. Mas a minha doença, a questão do joelho, eu acho que foi assim, o último peso, né, que a gente colocou, que realmente não tinha como. E é um trabalho pensado em duas. Então, a gente acostumou tanto a trabalhar em dupla, a fazer tudo em dupla, que quando está separada, nós ficamos meio estranhas. Assim. E eu decidi não ser somente a Flá. Eu decidi continuar. A gente está habituada. Então, tudo que vocês veem, mesmo que vocês, muitas vezes, eu narro mais do que a Flávia, né, justamente porque eu também não consigo gravar muito, eu não aguento muitas gravações, então ela acaba fazendo mais gravações do que eu. Então eu acabo narrando mais. Então as pessoas ouvem a minha voz e pensam, ela fez sozinha. De jeito nenhum. É tudo feito em dupla. É tão em dupla que muitas vezes eu termino minha parte, eu espero terminar dela, ou vice-versa, para a gente concluir. Bom, gente, então é isso. Nós queríamos contar para vocês, né, justificar essa mudança toda. Exatamente. Os alunos, todo mundo já estava meio que esperando que a gente fosse falar isso, mas acho que a gente devia para vocês assim uma satisfação, uma explicação
detalhada de todas as coisas, até porque quantas e quantas pessoas aí estão sempre com a gente, estão sempre curtindo os nossos vídeos, estão sempre compartilhando, as pessoas estão sempre torcendo por nós e eu fico muito grata, sou muito grata a todas essas pessoas, a todos vocês que sempre acompanham o nosso trabalho, porque hoje em dia é muito difícil você encontrar pessoas bacanas e a gente, graças a Deus, tem encontrado muita gente legal. Nós perdemos a conta de quantos alunos nós atendemos em todos esses anos de professoras. Muitos alunos. Né? Esperamos que vocês continuem acompanhando o nosso trabalho. Né? Em breve vamos postar uns vídeos contando também sobre a casa. Sobre a nossa nova rotina. Porque a gente está morando junto. Exatamente. A gente está numa casa bem grande, assim, a gente está aqui na área externa, mas tem uma área interna bem legal e a gente colocou os instrumentos, enfim, tem todo um esquema de gravação que a gente está improvisando e a gente está tentando tornar isso o mais profissional possível. Olha lá a Maria Clara lá no fundo. Lá. Ela tava doida para aparecer no vídeo. Apareceu. Pronto, Maria Clara, apareceu. Então é isso, gente. E aí a gente vai postar mais aí, mais pra frente vocês vão ver outros vídeos aí. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês aí continuem com a gente, eu espero que isso também atraia novos alunos que possam aí também apreciar aí o nosso trabalho. E é isso. E é isso. Até mais. Até mais. Tchau!